Atenção! Este vídeo, em respeito à privacidade dos estudantes da nossa instituição, é produzido no formato podcast, ou seja, você somente o tem no formato áudio. A sugestão, portanto, é que você o escute ao mesmo tempo em que faça uma outra coisa. Tenha um ótimo podcast. Definitivamente. Eu não diria que você é alguém que estaria, de fato, tendo uma perspectiva exata se você tivesse o objetivo de, por exemplo, obter um 8.0 ou um CLB9. Isso, de fato, aí é um desafio maior. Por mais que seja possível, sim, é realmente um desafio maior. Mas, com isso dito, obter a nota 6.0, que, diga de passagem, é o que a maior parte das pessoas, quando fazem o IELTS, pelo menos no contexto brasileiro, buscam, porque a grande maioria imigra a priori como estudante, porque é um processo que acaba sendo mais acelerado, né, a imigração. Definitivamente é uma nota completamente realista. 6.0 equivale ao B2 no padrão comum europeu. Portanto, não é algo que nem ao menos exige fluência na língua inglesa. Uma coisa muito comum em termos de imigração, seja a priori a pessoa saindo do Brasil como estudante ou saindo como, de fato, alguém que já vai sair do Brasil com sua residência permanente através de programas federais ou provinciais, seja no Brasil, seja no Canadá, seja na Austrália, seja na Nova Zelândia, um preconceito muito grande que existe é o de que é necessário fluência. Mas definitivamente este não é o caso. Você precisa de independência comunicativa e isto é definido pela própria nota que o IELTS exige e que essas instituições de nível superior exigem, que é essa nota de 6.0 ou 6.5, que equivale ao nível B2 no padrão comum europeu. Então, você precisa de independência comunicativa. E o que é independência comunicativa? É a sua capacidade de viver e trabalhar e estudar em inglês, em um mundo em inglês. Mesmo naturalmente você estando cometendo erros, não é esperado de forma nenhuma por ninguém perfeição. Você vai estar sim cometendo erros, vai ter sim alguns aspectos nos quais você vai ter dificuldade, mas com isso dito, você vai conseguir efetivamente viver em inglês e estudar em inglês. E depois de obter esse B2, com você já estando lá, é o momento no qual você busca, de fato, ter essa perspectiva de desenvolver a fluência na língua. Porque se você já define aqui no Brasil que você precisa de obter a fluência para emigrar, você provavelmente migra mais tarde do que cedo. E isso é uma questão que ninguém quer, não é? Então, Jussiara, como dito, na realidade, fazemos uma revisão mais detalhada sobre o IELTS e a maneira apropriada de estar o executando, não somente no dia do exame, mas também ao longo da sua preparação. A qualquer momento no qual eu estiver falando algo, você pode me interromper e buscar esclarecer qualquer questão que você sentiu que não está clara para você ou eu não deixei claro. E também constantemente eu vou estar lhe perguntando se você está conseguindo seguir a linha de raciocínio, se você não tem nenhuma dúvida no qual você quer esclarecer, tudo bem? Excelente. Então, o exame IELTS, Luciara, como você sabe, ele é estruturado em 4 reais exames. Então, o IELTS é composto por 4 exames: o Speaking, Listening, Reading e Writing. Você tem o exame acontecendo em 2 momentos diferentes. Você tem o dia, ou ao menos o momento no qual você faz o exame speaking, e você tem o dia ou o momento no qual você faz o exame, o que nós denominamos na realidade de os exames escritos, que são o listening, reading e writing. Tudo bem? Então, um dia ou um momento específico speaking e dos outros o listening, reading e writing. Como isso se dá? Você pode estar tendo, por exemplo, o speaking na sexta e os exames escritos no sábado. Ou o speaking pela manhã e os exames escritos à tarde. Ou os exames escritos pela manhã e o speaking à tarde. No Brasil, normalmente você tem ou o exame speaking acontecendo na sexta e os outros exames no sábado, ou você tem o exame speaking pela manhã e tendo os exames escritos à tarde, com você fazendo o exame inteiro em somente um dia no sábado. Isso pode naturalmente mudar de acordo com o centro de testes que você faz, e existem vários no Brasil, mas com isso dito, via de regra, é isso que acontece. E a minha sugestão é que você idealmente busque ter o seu exame speaking acontecendo em um dia separado dos outros exames. E se você não tiver em um centro de testes mais próximo de você, se você ainda na sua cidade, mas em um centro de testes um pouquinho mais distante, ter isto, a minha sugestão é que você, de fato, vá para o que é um pouco mais distante.
Agora, se você tiver que sair do seu estado para isso, aí eu acho que realmente não tem custo-benefício. Porque aí você vai ter gastos com viagem, com avião, dependendo, e isso não é algo bom. Agora, por que eu sugiro você, na realidade, dar preferência a ter o exame speaking acontecer em um dia e os exames escritos acontecerem em outros? Porque os exames escritos, eles sempre, normalmente, 90% das vezes quando isso acontece, eles ocorrem no sábado e o speaking na sexta. Isso significa que você primeiro fará o speaking e depois irá fazer os outros exames em um momento ou em um local no qual você já está familiarizada com. Ou seja, você já vai chegar ali no centro de testes e quando você for fazer os exames escritos, que são os exames que mais vão exigir da sua capacidade cognitiva, e você vai saber o porquê daqui a pouco, você na realidade já vai estar familiarizado com o ambiente e, portanto, vai conseguir oferecer o seu absoluto melhor, dadas as suas capacidades no momento. Portanto, a minha primeira referência para você, e somente uma observação adicional, quando você já vai estar mais familiarizada, isto vai te deixar mais calma, e o mais calmo vai melhorar a sua performance e, por consequência, a sua nota final do exame. Essa, então, é uma questão psicológica muito importante que eu gostaria de trazer aqui para você. Então, primeiro você, na realidade, busca isso. Fazer o exame speaking na sexta e os exames escritos no sábado. Agora, caso você não tenha a possibilidade de você fazer isso, a sugestão é que você busque ter um centro de testes que tenha os exames escritos pela manhã e o speaking à tarde. Por quê? Normalmente, a maior parte das pessoas tem uma melhor capacidade cognitiva pela manhã, ou seja, elas pensam melhor, raciocinam melhor, se focam melhor pela manhã. À tarde, elas já estão, de certa forma, um pouco fadigadas. O exame speaking, ele é um exame que sim tem um elemento emocional maior, porque você vai estar ali de frente com outro ser humano fazendo perguntas, e isso pode te deixar desconfortável, em especial na sua primeira tentativa do exame. Mas a realidade é que você tem um exame super rápido. O exame IELTS Speaking é muito rápido, ele dura 15 minutos. Na mesma hora que você entrou na sala, você já vai estar saindo. Agora, o exame escrito, os exames escritos, Listening, Reading e Writing, são exames longos. Você vai ficar ali algo em torno de 2 horas e meia na sala fazendo o exame. Claro, com outras pessoas, mas você vai fazer. É 1 hora de listening, são 40 minutos de listening, 1 hora de reading e 1 hora de writing. Ou seja, 2 horas e 40, entre 2 horas e meia e 2 horas e 40, tudo bem? E você vai saber o porquê disso e essa estruturação de uma forma mais aprofundada em breve. Mas, então, quando você faz esses exames que exigem mais a sua concentração pela manhã e deixando o speaking que exige menos à tarde, você também busca ter pelo menos este elemento cognitivo trabalhando a seu favor. Essa questão de capacidade de concentração sendo melhor feita pela manhã a seu favor, tudo bem? É muito importante compreendermos que o exame IELTS não é um exame de inglês qualquer. Ele não é um exame que você já fez em uma escola de inglês anterior que você talvez já tenha usado. O exame IELTS é como se fosse um vestibular de uma boa universidade. É óbvio que ele não tem uma nota de corte. Você não tem o exame falando, ok, se você atingir essa nota, você está aprovado no exame. Não, o exame IELTS ele somente tem o objetivo de definir qual é a sua proficiência na língua inglesa no momento com precisão. E aí vai ser a instituição que você vai querer ir, como, por exemplo, college ou university, ou qualquer outro local que você vai estar indo para fazer o seu curso acadêmico, é que vai definir se a nota que você obteve no IELTS define e passa da sua nota individual de corte como instituição. Mas o IELTS em si não tem o IELTS definindo que você é aprovado ou não. É a instituição que toma como referência a sua nota do IELTS e aí tem isso sendo definido, entendeu? Ele acontece várias vezes por ano. Ele é o padrão de definição de proficiência no mundo. Todos os anos, mais de 3,5 milhões de pessoas fazem este exame, não somente no Brasil, mas em, creio eu, mais de 60 outros países nos mesmos dias. Então, ele é o principal exame, ele é o padrão. E até mesmo se a pessoa não tem como objetivo emigrar ou fazer um curso acadêmico, ela, na realidade, ter o IELTS definitivamente faz uma real diferença no seu contexto profissional. E aí, claro, o IELTS sugerido nisso seria o General Training, não o Academic, mas de um jeito ou de outro, por ser o padrão, ele é um exame muito bom de se ter. Entendeu? E ele acontece várias vezes, ele acontece no início, no meio e no final do ano. Este ano em particular, estamos tendo a questão do coronavírus e isso está atingindo o exame, em termos de quando ele está acontecendo. Eu, por exemplo, faço o IELTS todos os anos, e era para eu ter feito o meu exame IELTS dia 20 agora, 20 de março.
Não tive a possibilidade, foi desmarcado por conta do coronavírus e foi reagendado para junho ou julho. Então estamos tendo este ano sendo à parte, mas isso vai passar, isso definitivamente vai passar, o mundo já lidou com situações muito piores do que essa, e a gente vai passar por isso. E as coisas vão voltar ao normal, e vamos ter o exame também voltando ao normal, mas o exame acontece várias vezes por ano, em múltiplos dias. O quanto antes, se você quiser, você pode fazer um outro. Não existe limite de quantas vezes você pode fazer o IELTS. Com isso dito, o IELTS sugere que você espere um ciclo no padrão comum europeu para fazê-lo novamente. Ou seja, se você, depois de se preparar, venha a fazer a prova e não ser aprovada, e isto é algo importante nós termos em mente que é possível, não porque você não está preparada, não porque você é um incompetente. É simplesmente porque a sua primeira tentativa no exame é a pior de todas. Por mais que, inclusive, você já obtenha na primeira tentativa a nota que você precisa. Mesmo assim, a probabilidade é que a nota que você vai obter no exame não vai, de fato, refletir a sua habilidade com o inglês neste momento. É bem provável que ela vai ser abaixo. Mas isso não significa que já na sua primeira tentativa você não possa obter o resultado que você quer. Então, agora, com isso dito, vamos imaginar que você não venha obter na primeira tentativa a nota que você precisa. Que existe sim a possibilidade, mas é menos provável caso você se prepare de forma apropriada. Mas com isso dito, vamos imaginar que isso aconteça. Olha, eu não posso dizer por todos e com todas as instituições, mas tomando como referência nossa, nós temos uma média de 83% de aprovação na primeira tentativa. Então, temos sim uma exceção de estudantes que na realidade não conseguem na sua primeira, mas a grande maior parte consegue. Em especial, esses estudantes que estão buscando essa nota normal, average, de 6, 6,5. O nosso nível de aprovação é algo em torno de 83%. A grande maior parte consegue. Agora, o IELTS sugere que se você faça uma tentativa e não obtenha um resultado que você quer, o IELTS sugere que você tenha um ciclo no padrão comum europeu de preparação após a última tentativa. Ou seja, entre tentativas, ter um ciclo de desenvolvimento padrão comum europeu. Um ciclo de desenvolvimento padrão comum europeu, ele sugere 12 semanas de desenvolvimento. Aqui conosco, você faz um desenvolvimento padrão comum europeu porque o padrão comum europeu, ele é o parâmetro que o IELTS toma como referência. Quando você faz o IELTS, você não somente obtém a sua nota numérica, que vai de 0 a 9, em cada um dos exames, depois a média de todas, que é o que nós denominamos de overall, mas após isto, você na realidade também recebe o equivalente dessa nota com o padrão comum europeu. O padrão comum europeu, ele é o padrão que define o seu nível na proficiência da língua inglesa neste momento. Ele é dividido em 6 níveis. Então, você vai ter uma nota para cada exame, que vai de 0 a 9. Depois, você vai ter uma nota média, que vai ser tirada a média da sua nota de 0 a 9 em todos os exames, que também vai de 0 a 9. Essa nota é o que nós denominamos de overall. Ou seja, se você tem o seu mestrado falando, olha, você precisa de ter 6.0 no IELTS Academic para fazer este curso, é bem provável que o que ele está pedindo é um overall, ou seja, uma média. Isso significa que se você obter, por exemplo, 5.5 no speaking, mas obter 6.5 ou 7.5 no reading, e aí você, em todos os outros, obtém 6, tirando a média normal dessas notas, você vai ter o 6.0. Então, muita atenção se o seu curso pede 6.0 mínimo em todas as provas, que é listening, reading, writing e speaking, ou se ele pede 6.0 overall, que é a nota média dos 4 exames que você vai fazer, tudo bem? Excelente. Então, você tem estas notas que depois é feita uma equivalência no padrão comum europeu. O padrão comum europeu, ele é dividido em 6 níveis. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Você é uma A2. Isso significa, portanto, que você, neste momento, obteria algo em torno de 4 no IELTS. Você, depois, quando você passar para o nível B1, que é o próximo nível intermediário iniciante, isso significa que você vai obter uma nota que vai entre 4.5 e 5.5. Desculpe, algo em torno de 4 a 5. E depois, de 5.5, entre 5.5 e 6.5, que é o nosso objetivo, você é uma B2. E aí, de fato, você obtém a nota que você precisa. Então, nosso objetivo aqui é o nível B2 no padrão comum europeu, que equivale entre 5.5 e 6.5. Ótimo. Então, agora vamos dar um zoom e ir de forma mais individual para cada um dos exames. Começando pelo speaking.
O speaking, ele é um exame que dura 15 minutos, ele é super rápido. Você vai estar em sala de aula com uma pessoa, que é o examinador, e esta pessoa, ela na realidade vai estar individualmente com você em sala de aula. Aqui no Brasil, a maior parte não é. A maior parte são pessoas que de fato são fluentes na língua inglesa e já moraram muito tempo fora e têm uma certificação, como por exemplo a CELTA, que é uma das principais certificações para professores e instrutores de língua inglesa. Mas com isso dito, eles, em sua grande maioria, não são nativos. Falam muitos deles como nativos, mas não são nativos. E isso, inclusive, traz uma questão positiva, porque é mais fácil você lidar com um brasileiro que está acostumado com níveis mais baixos de proficiência na língua inglesa, mesmo com pessoas normais, do que lidar com um nativo que, mesmo lidando com pessoas que sim têm um nível abaixo da média de proficiência plena ao longo da realização dos exames, ao menos por ele estar já em um país que é nativamente em inglês, vai ter um nível, um padrão, um padrão mínimo muito maior do que teríamos aqui no Brasil. A maior parte das pessoas que faz o exame IELTS neste momento são pessoas aqui no Brasil que obtêm uma nota próxima a B1. A grande maioria não se preparou. E aí vai fazer o IELTS. Tira a nota de A2 a B1. Isso significa que essa é uma nota relativamente baixa no exame. E então os examinadores estão preparados, ou ao menos já psicologicamente acostumados com pessoas deste nível. Lá fora, mesmo pessoas que não obtêm a nota que precisam, normalmente, já que estão vivendo 24 horas por dia em inglês, têm um padrão mínimo de inglês mais superior. Ou seja, vamos imaginar que a grande maior parte das pessoas que fazem o IELTS, e mesmo elas não obtendo a nota que elas precisam, elas são uma B2 no padrão comum europeu. Enquanto aqui no Brasil você tem uma A2 ou B1 sendo a média. Com isso dito, é muito mais tranquilo, pelo menos na minha opinião e na minha experiência, não vou dizer muito mais, mas é relativamente mais tranquilo você positivamente impactar um examinador que está acostumado com um nível mais baixo de inglês, com um inglês seu sendo mais bem trabalhado, do que você consegue impactar um examinador fora do Brasil, que já tem o costume de lidar com pessoas que, mesmo quando são reprovados no exame, já têm um inglês acima da média do brasileiro. E é por isso que quando nós, na realidade, temos um estudante, ou alguém no canal, ou alguém nos perguntando, Caio, vale mais a pena fazer o exame no Brasil ou fora? A nossa sugestão é, se você puder, faça no Brasil, porque você tem a capacidade de fazer um impacto positivo, uma impressão positiva em um examinador brasileiro maior do que lá fora. Não porque o examinador no Brasil é incompetente ou ele é menos atento comparado com lá fora, mas é simplesmente porque ele está acostumado com gente com inglês inferior. Então, é sempre muito importante a gente ter isso em mente, buscar fazer no Brasil. Tendo isso em mente, então, você tem 15 minutos de exame, no qual você então vai estar ali tendo o exame acontecendo super rápido. Conosco, você vai ter o que nós denominamos de warm-up. O que isso significa? Isto seria uma espécie de custo adicional para você. 45 minutos antes do seu exame speaking acontecer, nós vamos te ligar e você vai estar, idealmente já no seu exame de testes, aliás, no seu centro de testes, e vai estar idealmente sentado num local confortável no qual você poderá estar conversando ao celular. E isto vai ser permitido no dia do seu exame. E você vai ficar ali, tendo conosco o seu warm-up e vendo a porta. Quando você for chamada, você vai entrar para ter o seu exame real. Nós pedimos, então, que você já esteja sentada num local acostumado, aliás, num local confortável, 45 minutos antes do horário que foi marcado para a sua avaliação speaking acontecer. Por quê? Nós vamos fazer com você 3 exames IELTS Speaking completos antes do seu exame real, para você assim se aquecer e dar o seu absoluto melhor no exame real. E só vamos parar quando você for chamada para entrar dentro da sala de testes. Você tem um exame durando 15 minutos, mas você, conosco, sugiro você chegar algo em torno de 1 hora antes do horário marcado, porque assim você vai poder chegar no centro de testes com calma, encontrar um local confortável com calma, e nós fazemos a ligação. E detalhe, a ligação vai acontecer independente se até mesmo o seu exame for no domingo. Existe a possibilidade de você ter o seu speaking acontecendo no domingo. Não importa, 7 dias por semana vamos estar à sua disposição para a realização deste seu aquecimento logo antes do seu exame real. Então isso definitivamente faz uma real diferença e percebemos que isso tem um resultado e faz uma diferença de aproximadamente 1 ponto na nota final do estudante.
um ponto em um contexto de 0 a 9 é uma diferença muito grande. Então, definitivamente, isso faz real diferença, tudo bem? Então, você, idealmente, então, chega uma hora antes, vamos fazer 3 exames completos com você e depois você vai fazer o exame real. O exame real é 15 minutos. Ele é dividido em 3 partes e elas vão acontecer de uma forma bem conectada e natural. Você não vai ser avisado disso, mas elas acontecem em 3 partes. Você vai ter a primeira parte, que dura algo em torno de 5 minutos, entre 3 e 5 minutos, onde que você vai ter perguntas envolvendo o seu cotidiano, o seu dia a dia, seja num contexto de vida normal, pessoal, seja num contexto de trabalho. E estas são as perguntas que, por exemplo, você tem durante os 30 primeiros minutos das nossas aulas. Você tem perguntas tipo parte 1. Depois, você tem a parte 2 do exame. A parte 2 do exame é o momento onde que você tem o examinador colocando um tema, mostrando para você um tema, ele vai lhe dar uma folha de papel e ele vai ter uma cópia dessa folha de papel em mãos. Você vai ler este tema, ele vai ler em voz alta para você este tema. E tomando como referência este tema, você vai ter 1 minuto de preparação para poder fazer anotações e se organizar mentalmente, e assim organizar a sua resposta oral. E depois você vai ter 2 minutos para responder oralmente o tema apresentado. Você, em nossas aulas, quando você começa o seu desenvolvimento, onde que você tem perguntas tipo parte 2, você, na realidade, tem este 1 minuto, e ele acontece no minuto 50 da aula, mais ou menos. Você tem 1 minuto de preparação, mais 1 minuto e meio de resposta. Não 2 minutos, mas em sala de aula conosco você tem 1 minuto e meio. Por quê? Porque nosso objetivo é acostumar a dar respostas completas em menos tempo. Porque é muito normal e comum você ter alguém que, quando não se prepara de forma apropriada, ele leva mais do que 2 minutos para expressar a sua ideia, em média, e por consequência passa 2 minutos e ele nem ao menos deu uma resposta que abrange todos os pontos do tema. E o tema tem que ser abrangido por completo, ele é dividido em vários pontos e você idealmente tem que responder a todos eles, para você ter uma boa performance nessa parte do exame speaking. E se você não tem o costume de ter o controle de tempo e acaba falando excessivamente em alguma parte da sua resposta, e por consequência acaba tendo o examinador te cortando, porque se atingir os 2 minutos, independente se você está no meio da sua resposta, o examinador vai te cortar e você vai ter que parar no meio. Se você não ter passado uma resposta minimamente completa nestes 2 minutos, você não vai ter uma boa performance nesta parte do exame speaking e, por consequência, também no exame IELTS speaking como um todo. Então, é muito importante você estar acostumado a ser mais dinâmica nesta parte 2, porque esses 2 minutos, por mais que aparentam ser muito tempo, eles passam super rápido se você, de fato, já não ter o costume em administrar respostas que respeitam este limite. Então, você tem 1 minuto e 30 segundos de resposta em sala de aula por isso. Talvez você possa ter um pouquinho mais, 1 minuto e 45, mas a média acaba sendo mais ou menos isso, de fato, 1 minuto e meio e 1 minuto e 45, que é um tempo, de fato, apropriado para uma resposta parte 2, tudo bem? Depois, então, desta parte 2, que também durará algo em torno de 5 minutos, contando o tempo em que o examinador lê o tema para você, te dá 1 minuto para você se preparar e depois te dá 2 minutos para responder, você também tem girando em torno de 2 minutos. Então, a parte 1 e a parte 2 têm em conjunto 10 minutos. Parte 1, algo em torno de 5, parte 2, algo em torno de 5 também, totalizando 10. Depois vem a parte 3. A parte 3 do exame, ela é conectada ao tema que a parte 2 te apresentou. Só que você não vai ter 1 minuto de preparação. Você vai ter que, de fato, o quanto antes após a pergunta, responder a questão. Então, eu vou te dar um exemplo de uma pergunta tipo parte 1, uma pergunta tipo parte 2 e uma pergunta tipo parte 3. Uma pergunta tipo parte 1 vai ser algo como, por exemplo, do you like to cook? Você gosta de cozinhar? Do you like your job? What is a positive characteristic of your city? Qual é uma característica positiva da sua cidade? Você gosta de cozinhar? O que você gosta do seu trabalho? Não é? Coisas, então, que são bem do seu cotidiano, do seu dia a dia. Pergunta tipo parte 2. É uma pergunta mais abstrata, mais argumentativa, mais dissertativa. Vai ser lhe perguntado o seguinte.
Vou te dar um exemplo do último exame IELTS Speaking que eu fiz, real. Foi me perguntado o seguinte, Caio, desculpe, mais uma vez, repetindo. Caio, qual seria o esporte que você desejaria praticar se você morasse em um país frio e estivesse no inverno? Qual é o esporte de inverno que você praticaria em um contexto como este? E por quê? Então, este é um tema bem dissertativo, ainda assim a um nível pessoal, mas ainda assim também dissertativo, mais abstrato. E aí a pergunta tipo parte 3, que é relacionada à pergunta da parte 2, só que ainda mais abstrata, lidando, por exemplo, com questões de psicologia humana, a pergunta que foi me feita foi o seguinte, Caio, pessoas normalmente preferem ir a estádios e gastar dinheiro indo a estádios, assistir, então, portanto, ao vivo e a cores, o evento esportivo acontecer, mesmo com elas podendo assistir gratuitamente esse mesmo evento em casa, sem nenhuma espécie de custos. Por que, ainda assim, mesmo tendo a possibilidade de assistir ao vivo em casa, as pessoas preferem e continuam indo a estádios? Ou seja, é relacionado à parte 2, no sentido de que lida com esportes, mas agora é algo ainda mais abstrato, que envolve agora mais psicologia humana. Você vai ter 5 minutos disso também. Você vai ter, então, o tema trago para você, na parte 3. Não vai ter leitura, não vai ter você pegando uma folha de papel, ao contrário da parte 2. Na parte 3 é simplesmente dito para você essa pergunta relacionada à parte 2, e você vai ter que responder o quanto antes após a pergunta ter sido feita. É óbvio que é esperado você demorar um pouquinho, algo em torno de 30 segundos, para se preparar, porque é normal você, na realidade, estar refletindo sobre uma pergunta que foi feita para você, então você pode falar para o examinador, wait a second, let me think. Aí passam uns 15 segundos e aí você pode começar a falar, não é o fim do mundo, isso não vai te tirar pontos. O que você não pode, de fato, ficar 1 minuto calada, isso definitivamente vai ser problemático. Mas, se você tirar alguns segundos para pensar e depois começar a responder, é, inclusive, ideal você fazer isso. Então, agora, o que nós temos aqui? Temos o exame IELTS Speaking devidamente verificado. Agora, você vai ter, ou em um momento diferente, ou em um dia diferente, mas ainda assim, na mesma semana, os seus exames escritos. Os seus exames escritos são Listening, Reading e Writing. Portanto, vamos começar com o Listening, que é sempre o primeiro exame que você poderá fazer. Aliás, que você fará. É sempre o primeiro. Dos exames escritos, é sempre o primeiro. Listening. Você vai ter 30 minutos, inicialmente dados para você, onde que você vai estar escutando e dando respostas às questões que você tem em mãos. Vão ser dados para você, primeiro, uma folha de questões, onde que ali vão estar as questões. E você, escutando ao áudio que vai ser tocado para você, responde essas questões. Esta folha de questões pode ser rasurada por você sem maiores problemas. Igualmente, você depois vai ter 10 minutos para fazer a transferência das suas respostas da folha de questões para o answer sheet. O answer sheet é a sua folha de respostas. É esta folha que não pode ser rasurada e tem que ser entregue ao examinador no final do exame para correção. Então, a sua folha de questões não é corrigida. Ela é somente o local onde você coloca as suas respostas a priori, porque as questões estão lá. Depois você precisa de transferir as suas respostas para o answer sheet, que é a sua folha de respostas, e será isto o corrigido. Você, no exame, então, vai ter 30 minutos de áudio tocando, de forma ininterrupta. Claro, vai ter pausas, onde que vão ser dadas instruções para você, então você não vai ficar perdida. Ao longo de todo momento, o exame vai estar te guiando e te instruindo, e definindo a frequência e o quão rápido as coisas vão acontecer. Então você não vai ter simplesmente interações acontecendo sem nenhuma pausa. Mas vai ser um áudio contínuo com suas pausas e instruções, mas ainda assim um áudio contínuo de 30 minutos. E você então vai estar respondendo as questões tomando como referência este áudio. O exame IELTS Listening, ele possui 40 questões. Essas 40 questões são subdivididas em 4 sessões. Essas 4 sessões, cada uma delas tem 10 questões. Cada uma dessas questões tem o mesmo peso sobre a sua nota final. Então, a sua nota final é definida tomando como referência a quantidade de acertos que você obteve em 40 questões. Mas todas as questões têm o mesmo peso sobre a nota final.
Você, no que diz respeito à medida em que o exame vai acontecendo, por mais que todas as questões tenham o mesmo peso, cada sessão vai ficando mais complexa e difícil. Então, a primeira sessão do exame, ou seja, as primeiras 10 questões, são as mais fáceis. A última sessão do exame, ou seja, as últimas 10 questões, envolvem o áudio mais difícil e as questões mais complexas. Então, o exame é dividido em 4 sessões, cada sessão 10 questões, e cada sessão é mais difícil que a outra, vai aumentando a complexidade, com a primeira sendo mais fácil e a última sendo mais difícil. E você, então, ao longo de 30 minutos, vai escutando e respondendo as questões. Ao final desses 30 minutos, você vai ter 10 minutos para transferir as suas respostas da folha de questões para a folha de respostas. Quais são os tipos de áudio que você terá no exame? Você pode ter algo entre 3 e 4 tipos de áudio no exame IELTS Listening. Você pode ter um áudio que envolva um diálogo entre duas pessoas. Você igualmente pode ter um áudio que envolva o diálogo entre 3 ou 4 pessoas, ou seja, uma discussão. E depois você pode ter um tipo de áudio no qual você tem um monólogo acontecendo, ou seja, somente uma pessoa falando. Então, novamente, os áudios ao longo do exame podem ser ou um diálogo entre duas pessoas, ou um diálogo entre 3 ou 4 pessoas, ou seja, uma discussão, e por último, um monólogo, ou seja, uma só pessoa apresentando um tema de uma forma mais prolongada. E aí você responde as questões tendo em vista esses áudios. Você pode ter algo em torno de 7 sotaques diferentes sendo utilizados no exame IELTS Listening. Você, na realidade, pode ter pessoas no áudio utilizando o sotaque norte-americano, o sotaque canadense, o sotaque australiano, o sotaque britânico, o sotaque escocês e, por último, o sotaque indiano. Agora, com isto dito, os 3 sotaques mais comuns são o australiano, o britânico e o indiano. Mas vamos pegar que desproporcionalmente o que você mais tem é o britânico e o australiano. Por que esses dois? Porque você, de fato, tem o IELTS sendo desenvolvido por 2 instituições. Uma é o British Council, que é uma universidade, que é um conselho britânico. É uma organização britânica baseada na Inglaterra, portanto, inglês britânico. Igualmente, você tem, em conjunto, o IELTS também sendo desenvolvido por uma universidade australiana. Eu não lembro exatamente qual é o nome da universidade, mas ele também é desenvolvido na Austrália. Então, você tem o British Council, uma organização britânica, fazendo e desenvolvendo o IELTS em conjunto com uma instituição australiana. Portanto, você, na realidade, tem esses 2 tipos de sotaque sendo desproporcionalmente utilizados no exame. Todo o exame IELTS você vai encontrar esses 2 sotaques. Por isso que nós sugerimos que você se exponha bastante a eles ao longo da sua preparação, através da realização de se expor sistematicamente a notícias com esses 2 sotaques. Agora, em nossas aulas estratégicas das sextas-feiras, você será devidamente instruído de como fazer isso. É completamente possível qualquer pessoa obter o resultado que precisa, mas nem sempre o resultado que quer. Então, se você chegar para mim e falar assim, Caio, eu preciso de 6, mas eu adoraria tirar um 8, o que eu falaria para você é, olha, é totalmente possível você obter esse 6. Agora, você obter este 8 é desafiador. E, portanto, no momento em que o IELTS é somente uma pedra no caminho, ele é um meio para um fim, a minha sugestão é você se focar neste 6. Não obter um nível mais alto do que isso a priori, porque assim você, na realidade, trabalha com o que tem melhor custo-benefício e é mais realista. Então, se você tem como objetivo obter o 6.0, definitivamente isso é uma questão muito realista a ser obtida. Como dito, a maior parte das pessoas que realizam o desenvolvimento conosco obtém na primeira tentativa. E essas são pessoas que trabalham, que estudam, que fazem várias outras coisas e ainda assim realizam o desenvolvimento conosco. Então, é completamente possível. Agora, o que é necessário é se ter consistência e fazer os sacrifícios necessários. Nada que envolva você pedir demissão ou abrir mão do seu tempo com a família por completo. Nada disso. Mas, como tudo que é importante na vida, nós precisamos de ter consistência. Caso contrário, as coisas não vão magicamente acontecer. Então, portanto que você tenha consistência, nem é uma questão de inteligência. Consistência, tanto dentro quanto fora de sala de aula,
eu não vejo você tendo maiores dificuldades em obter essa nota que você precisa. Com isso dito, então, temos a questão do listening devidamente administrado. Depois temos o reading e o writing. O reading é sempre o segundo exame escrito que você faz. O reading, ele dura 1 hora. Você, nesta 1 hora, tem 40 questões a serem feitas. Você tem o exame reading subdividido em 3 sessões. E aí que entra uma diferença entre o exame academic e general training. Por quê? O speaking e listening são exatamente iguais, independente se você vai fazer o academic ou general training em termos de módulo IELTS. Mas o reading, existe uma diferença. Não em termos de questão, mas em termos do nível do texto que você tem que interpretar. O texto academic, os textos que você tem em provas IELTS academic são mais longos e, de fato, lidam com temas acadêmicos. Não necessariamente temas técnicos que exigem de você um conhecimento técnico sobre um determinado assunto. Mas são textos que lidam com um vocabulário mais rebuscado. Textos General Training são normalmente textos mais simples, em especial no começo do exame. Mas quando chega ao final, seguindo a mesma lógica do exame IELTS Listening, onde o começo é mais fácil e o final é mais difícil, o mesmo acontece aqui no Reading. A primeira sessão lida com textos e questões, mas em especial textos mais simples. E a última sessão do exame, a terceira, lida com textos que lidam com um vocabulário mais complexo. Agora, com isso dito, você tem a quantidade de palavras que você lê igual, independente se você vem fazer o acadêmico ou general training. Em ambos os textos, aliás, em ambos os módulos, você vai ler algo em torno de 2.300 palavras. 2.300 palavras não é muita coisa. Por exemplo, um artigo normal que você lê em um site de notícias, por exemplo, tem algo em torno de entre 400 e 600 palavras. Então, o que você vai estar lendo no exame é algo em torno de entre 3 e 4 artigos, quando o assunto é o tamanho. Então, não é necessariamente muitas palavras a serem lidas. E isso, novamente, se aplica tanto para um contexto acadêmico quanto para um contexto de general training. A quantidade de palavras é a mesma. Em termos de questão, é a mesma coisa igualmente. As questões que você tem no acadêmico são as questões que você tem no general training. Tanto que nós sugerimos aos nossos estudantes que se nivelem por cima e façam principalmente simulados academic, mesmo se eles forem fazer o exame de General Training. A cada, por exemplo, 3 simulados que eles fazem, 2 são academic e 1 é General Training. Mesmo com eles buscando fazer o General Training, porque assim eles se nivelam por cima e quando vão fazer o exame real, definitivamente tem maior facilidade. Agora, no seu caso, você vai fazer o academic. Então, não é necessário em nenhum momento você fazer nenhuma avaliação de general training. Você, desde o começo, busca fazer o acadêmico. Então, você tem 40 questões, subdivididas em 3 sessões. Cada sessão, então, tem algo em torno de entre 13 e 16 questões cada. Totalizando, então, no final, 40 questões a serem feitas. Cada uma dessas questões tem o mesmo peso sobre a nota final. Você vai ter, seguindo essa lógica de dificuldade maior, gradual, não é? Ou seja, a primeira sessão do exame é a mais fácil e a última sessão é a mais difícil. Você vai ter 1 hora para fazer tudo. Toda a interpretação, todas as 40 questões, você vai ter 1 hora. E aí você vai ter 1 hora para não somente fazer as questões, mas também fazer a transferência para a folha de respostas. Porque da mesma forma que você, na realidade, tem a folha de respostas no listening, você também tem a folha de respostas no reading. Então, você também vai ter 1 hora para fazer essas 40 questões e transferir ao reading. A maneira como que você administra o seu tempo no exame reading, e também transferir à folha de respostas. Agora, a maneira como que você administra o seu tempo no reading é o principal ponto de estratégia no exame IELTS Reading. A estratégia do exame IELTS Reading é 80% time management, administração de tempo. E isto você terá a oportunidade de ver na prática, ao vivo e a cores sendo feito para você em sala de aula, em nossas aulas estratégicas às sextas-feiras. Então, você definitivamente também não vai ser deixada navegando desta forma. Você vai estar participando de aulas onde que exames IELTS Reading completos, sessões IELTS, exame IELTS Reading completos serão feitas para você. Você poderá ver como isso é feito na prática, tudo bem? Mas enfim,
Então, este é o exame IELTS Reading. Agora vamos ao último exame que você faz, o Writing. Você sempre faz como último exame o Writing. O Writing, ele é subdividido em duas produções escritas que você faz. Você tem a primeira produção, nós diríamos a primeira tarefa a ser feita, que é conhecida como Task 1, tarefa 1. E depois você tem a segunda produção a ser feita, que é a segunda tarefa, denominada Task 2, tarefa 2. A Task 1, ela é a primeira tarefa que você faz e ela idealmente tem que levar 20 minutos. Você pode levar mais tempo do que isso para fazer a primeira tarefa, mas você vai ter 1 hora para fazer o exame como um todo. E você, de fato, então vai ter que administrar o seu tempo para fazer ambas as produções dentro de 1 hora. O próprio exame sugere, e isso nós também sugerimos, que você leve no máximo 20 minutos para fazer a primeira produção. E depois leve 40 minutos para fazer a segunda produção, o segundo task 2, o segundo task, não é? E assim totalizar 1 hora, 60 minutos. Você então vai ter a primeira produção sendo o principal elemento de diferenciação entre Academic e General Training. Como dito, o exame Reading, IELTS Reading, tem essa diferença entre Academic e General Training, mas acontece em especial com relação aos textos, não às questões. Agora, no exame Writing, você tem as questões sendo efetivamente diferentes no Task 1, quando o assunto é Academic ou General Training. Quando você vai fazer o Academic, que é o seu foco, você vai ter que fazer uma análise de dados. Você vai ter um gráfico, você vai ter uma tabela, você vai ter informação visualmente mostrada para você, e você, com suas próprias palavras, vai ter que fazer uma análise desses gráficos, dessas informações, demonstrando o que você representou deles, o que você, aliás, interpretou deles. Não é difícil no sentido de que todos os gráficos não são nada técnicos, são fáceis, são envolvendo representação de dados de questões do dia a dia. Por exemplo, quantas pessoas pegaram o metrô de Nova York ao longo do ano de 1987? Aí mostra lá os diferentes níveis de utilização do metrô mês a mês. Compare os meses. Então, não são questões técnicas, são gráficos que são simples de serem compreendidos por você. Agora, você naturalmente tem que fazer produções escritas e análises que sejam abrangentes, de fato boas. E isto você saberá não somente através do nosso material, do nosso sistema, onde você tem os modelos e as explicações das estratégias de produção de escrita, mas também através das nossas aulas estratégicas que ocorrem, onde você tem exames IELTS Writing completos sendo feitos para você, ao vivo, com você participando da aula e podendo tirar as suas dúvidas ali em tempo real. Então, exames sendo feitos do zero. Então, definitivamente, você também não vai ser deixada navegando neste aspecto. Mas, então, você, no caso do Academic, você tem essa análise de dados sendo feita. No caso do General Training, você tem uma carta a ser produzida. No seu caso, já que o seu foco é Academic, não vamos estar abrangendo como fazer essa carta ou como é que ela é feita. Mas, enfim, no Academic, então, você tem essa análise de dados a ser feita. O seu Task 1, a sua primeira produção, tem que ter no mínimo 150 palavras. Agora, idealmente, nós sugerimos que você tenha uma produção de 180 palavras, ou seja, um pouquinho acima do mínimo, para você não fazer uma produção acidentalmente menor do que o mínimo. E isto faria você perder muitos pontos caso acontecesse. E como é que você obtém 180 palavras em uma produção sem necessariamente ter que contar palavra por palavra? Nós mostramos isso através das nossas aulas estratégicas, mas somente para te dar uma referência prática, você buscando ter 25 linhas numa produção feita à mão, considerando a letra normal de um ser humano escrevendo em inglês, dá algo em torno de entre 160 e 180 palavras. E aí você divide essas 25 linhas em quantos parágrafos você quiser. 3, 2, 4. Nós, nas nossas aulas estratégicas, temos um modelo de produção writing sendo feito por você, e também no nosso sistema você tem os modelos, e por consequência você irá ver que seguimos um padrão. X de X parágrafos por produção. Mas com isso dito, você, buscando trabalhar com essas 25 linhas, você vai ter uma produção que tenha o mínimo necessário. Você, depois de fazer o Task 1, vai para o Task 2. O Task 2 é igual tanto para Academic quanto para o General Training, ou seja, a segunda produção que você faz no exame IELTS Writing, a dissertação,
ela é igual tanto para o acadêmico quanto para o general training. E como explicado, ela é uma dissertação. Ou seja, você vai ter um tema no qual você irá escrever, não é? Você irá dissertar sobre, dar a sua opinião, portanto. Uma dissertação é isto, você ser parcial e desde o começo deixar a sua opinião clara. Você, naturalmente, tem estratégias que nós sugerimos e que você tem no nosso sistema e também vai ter sendo aplicado ao vivo para você nas nossas aulas estratégicas. Por isso que é tão importante você participar delas. Mas com isso dito, você, de fato, então tem uma dissertação de, no mínimo, 250 palavras. Ou seja, 250 palavras no mínimo. Agora, nós sugerimos você também ter essa gordura de 30 palavras além do mínimo. Ou seja, 280 palavras. Como é que você obtém 280 palavras? 35 linhas. Essas linhas podem ser subdivididas em quantos parágrafos você desejar. Nós também temos padrões que lhe mostramos. Agora, você fazendo uma produção de 35 linhas, você obtém uma produção de entre 260 e 280 palavras, atingindo, portanto, o mínimo necessário, sem exceder demais e, portanto, sem desperdiçar tempo e esforço. Agora, você, de fato, tem certas observações que eu preciso de aqui fazer para você. Você, de fato, pode fazer hoje em dia o seu exame ou no computador ou à mão. Você vai ter a oportunidade de fazer o exame no computador ou à mão. Algo me diz que a tendência agora é termos mais e mais o exame feito no computador. Agora, não é no seu computador com você em casa. Na realidade, o que você na realidade vai estar é indo ainda assim ao centro de exames, mas você vai entrar numa sala com inclusive menos pessoas do que você entraria em um contexto de exame writing, num exame feito à mão, e você vai fazer todos os seus exames escritos nessa sala. Tanto o listening quanto o reading e o writing. A vantagem do fazer o exame à mão, aliás, no computador, é que no caso do exame listening, você vai estar usando um fone de ouvido. Isso vai facilitar a sua escuta. E no caso do writing, você vai ter a capacidade de uma forma bem mais rápida, editar o texto que você vai estar escrevendo. E também vai ter um contador de palavras. Então, você não vai precisar de seguir essa estratégia de 25 linhas ou 85. Você vai simplesmente ter um contador de palavras indicando quantas palavras você escreveu. Agora, isso não vem sem também um prejuízo, que é o quê? Você tem menos flexibilidade estratégica no exame feito no computador. Você tem menos flexibilidade de fazer, em especial, destaque visual de palavras-chave, que para nós é uma coisa extremamente importante no exame listening e reading. Então, é você que naturalmente terá que escolher qual dos dois exames fazer. Vamos estar discutindo de forma mais aprofundada isso nas nossas aulas estratégicas, que você será devidamente convidada de antemão. Agora, você, de fato, é quem define. O que nós sugerimos é que você, idealmente, faça um exame no computador e não precise de ser um exame utilizando um sistema que simula o exame IELTS no computador. É somente você abrir um arquivo PDF que tem um exame e fazer as suas escritas de resposta em um documento, bloco de notas, por exemplo, e ver como é que você se sente digitando as respostas, em especial rapidamente à medida em que você escuta aos áudios do listening. Se você faz 2 exames, o primeiro é sempre o pior, portanto, eu não sugiro você ter o primeiro como referência. Faça 2 exames listening à mão e 2 exames listening completos no computador. Ou ao menos sessões de exame listening no computador e exame listening à mão. E aí você vai ver qual é o que você se sente mais confortável. Tem gente que passa o dia inteiro mexendo no computador, mas acaba chegando à conclusão que quando ele faz o exame à mão, eles têm mais controle. E eles se sentem mais confortáveis e, portanto, acabam tendo uma nota melhor. Então, nem sempre se você já tem o dia a dia sendo totalmente baseado em computador, significa automaticamente que você vai ter a melhor versão do exame sendo feita no computador. Então, é melhor você fazer isso na prática, fazendo simulados ou sessões, partes de simulados, e assim chegar à conclusão sobre o que é mais confortável para você. Ambos os exames têm o mesmo preço, acontecem com a mesma frequência, e tem o exame IELTS Speak acontecendo da mesma forma, ou seja, com uma pessoa. Ao contrário do TOEFL, que uma grande desvantagem dele é isto, você tem que falar por áudio, num microfone, as suas respostas de speaking. Você no exame IELTS Listening, no exame IELTS Speaking vai sempre falar com um ser humano ali olhando para ele, tete a tete. Seja alguém
que seja você, aliás, fazendo o exame à mão ou no computador. Isto, por mais que tenha uma questão emocional que pode te afetar, porque as pessoas às vezes ficam sem graça de conversar com um ser humano real, te oferece muito mais flexibilidade estratégica para ir melhor no exame speaking. Então, universalmente considerado melhor fazer o exame speaking com o ser humano do que fazer num computador falando no áudio.